Tudo estava caminhando para um grande main event entre LA Knight e Solo Dolo Piu Piu contra os Usos. Mas aí, gente, apareceu do nada Royce Keys trazendo dois grandes talentos da NXT que provavelmente você não conhece. Se você quiser saber quem são esses caras, Bronco Nima e Lucian Price, e quiser saber o que rolou nesse Monday Night Raw, assista esse vídeo do começo ao fim, porque olha, foi um showzão e eu vou te ajudar a entender o que aconteceu. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar nosso canal. Senta o dedo no like, porque quando você faz isso, para cada like, o nosso vídeo é distribuído para mais 5 pessoas. E isso ajuda o nosso canal a continuar crescendo. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e este é o resumo completo do Monday Night Raw do dia 24 de agosto de 2026. Dia em que o pessoal tá dizendo que a nova The Shield estreou na WWE. Menos, bem menos, quase nada. Vamos embora. O show começou com LA Knight vindo pro ringue, né? E aí o LA Knight entrou naquele modo chorão dele, dizendo que era um absurdo o que estava acontecendo com o Roman Reigns, que o Roman Reigns venceu sozinho na WrestleMania no SummerSlam, mas continua usando a família dele para afastá-lo do seu caminho. E aí o LA Knight diz que o Roman Reigns não mereceu uma chance para disputar um título, que deveria vencer um torneio, mas aí o LA Knight chega e lembra, olha só, cara, tá tendo um torneio agora, tá tendo um torneio agora pelo Number One Contendership, pelo Campeonato Mundial peso pesado, só que eu não fui colocado nesse raio desse torneio, a gente sabe que é o torneio de luteadores lá pro show, lá no dia 14 de setembro no México, enfim, o LA Knight diz que o Roman Reigns insiste em mandar a família toda pra cima dele, porque o Jimmy ameaça ele, o Jay ameaça ele, o Jacob ameaça ele, e ainda ameaçou tentar incluir o Solo Sikoa na história, né? Mas para ele resolver essa situação, talvez ele tenha que se meter e sujar as mãos nos negócios da família, e que tem um homem para ajudá-lo, o Solo Sikoa. Essa é a deixa para quando o LA Knight vai falar assim, o yeah, simplesmente o Solo Sikoa começa a falar yeah, ele vem pela plateia e começa a imitar todas as catchphrases do LA Knight, né? Primeiro ele fala, deixa eu falar com você, let me talk to you. Depois ele fala, quem diria que depois de 2 anos LA Knight faria dupla com ele contra a Bloodline, né? Que o LA Knight poderia ter dito não, mas ele disse sim, yeah. Aí o LA Knight chega e fala, olha só, Solo, para, cara, já deixei você me copiar 2 vezes, terceira vez não, né? Pelo amor de Deus. Então, o Solo Sikoa vindo aí, ele foi falar com o LA Knight, queria ajudar ele, só que os Usos vieram, né? Os Usos vieram pro ringue, depois que eles ficaram trocando piu-piu lá, o LA Knight e o Solo Sikoa, nossa, ficou horrível essa frase. Eu tenho que tomar cuidado com a forma como eu descrevo essa história do piu-piu do Solo Sikoa, porque é um festival de lá ele que fica complicado, né? Aí, enfim, os Usos vieram pro ringue e vieram basicamente falar que se eles queriam briga, eles teriam briga, né? E aí eles falam pro Solo Sikoa que as ações dele na semana passada com o Roman Reigns teriam consequências por ele ter atacado o chefe tribal. E aí o Jay fala que, olha, eu vou te dar um tiro de aviso, pau! E aí quando ele faz isso, meu irmão, o Solo Sikoa manda isso aqui, cara. O Solo Sikoa manda um Matrix no meio... no meio do ringue, irmão. O cara mandou um Matrix no meio do ringue, cara. Olha, eu vou te falar. Eu queria entender como é que a WWE sentou nessa genialidade desse cara por 3 anos. Por que eles entenderam que o Solo Sikoa ele tinha que vir para a WWE como um cara durão e não aproveitar o fato de que o cara é hilário, entendeu? O cara é sensacional. Enfim, nessa situação aí, o Solo evita o tiro, né, de tiro de aviso, e aí o Solo Sikoa diz o seguinte, olha, parece que vocês dois estão querendo uma briga. Então, que tal os Usos, vocês dois aí, enfrentarem eu e o LA Knight hoje à noite, né? Os fãs vibram, Solo pergunta para o LA Knight se ele estava pronto para lutar e ao apoiar, o LA Knight diz yeah! O Solo faz um piu-piu, dá um tiro de aviso com o LA Knight dizendo que todos estariam com eles, né? Então, com isso foi setada aí a luta para o main event,
né, entre os Usos e LA Knight e Solo Sikoa. Foi uma boa forma de apresentar essa luta, na minha opinião. Eu acho que tinha muita gente achando que essa luta ia acontecer no Sunday Night Main Event, mas eles resolveram fazer agora. Eu também não me importo não, tá? Principalmente pelo que aconteceria mais pra frente no show, mas com certeza foi uma forma bem eficiente de eles trabalharem essa situação aí. Desde a semana passada eu já estava dizendo que ia rolar uma luta de duplas, né? Então tá aí, LA Knight e Solo Sikoa contra os Usos para o Main Event do show. Depois disso, nós tivemos a primeira luta da noite, né? A primeira luta da noite, que foi entre Stephanie Vacan e Roxanne Perez, né? A Stephanie Vacan, que estava na sua primeira luta desde a WrestleMania. E essa luta aqui entre a Stephanie e a Roxanne, obviamente, teve interferência, tanto da Raquel Rodrigues quanto da Liv Morgan. Só que no final das contas, a verdade é que a Stephanie ela conseguiu evitar toda essa tranqueira de interferências, principalmente depois que a Becky Lynch veio ajudar, né? A Becky Lynch ela veio ajudar a eliminar as interferências da Raquel e da Liv Morgan. A Becky ela acerta a Liv Morgan e joga ela para o outro lado ali, onde ficava ali a região do Timekeeper e tudo mais. E aí ela também jogou, a Stephanie jogou a Raquel Rodrigues contra os degraus do ringue. Aí a Roxanne acertou um chute na Stephanie. Ela tentou aquele springboard moonsault, a Stephanie evitou, levantou a Roxanne, a Stephanie levantou a Roxanne e acertou esse double underhook knees to the face, né? Que é como se fosse o Angel's Wings, só que a Stephanie utiliza os joelhos para poder acertar o rosto da adversária em vez de botar ela de cara no ringue que nem o Christopher Daniels fazia, tá? É um belo golpe, é um golpe que ela já utilizava lá na época da NXT, depois ela substituiu pelo SVB, que depois ela começou a usar o Spiral Tap, então parece que a Stephanie vai passar a usar esse golpe como finalizador. Vitória da Stephanie, aí tá a Becky Lynch puxando a Liv Morgan ali para fora do ringue, né? A Liv estava atacando a Stephanie, tentou atacar a Stephanie, e aí depois a Becky Lynch chegou e falou: olha, você já tá me devendo duas. Eu já te ajudei 2 vezes aí, evitando que você tomasse uma coça da Judgment Day. Essa luta ela teve 13 minutos, eu vou dar 3 estrelas e meia, tá? Foi uma bela luta de abertura do show. A vitória da Stephanie se fazia necessária, ela tá voltando agora. E eu acho que foi uma luta que teve um bom desenvolvimento, tá? Roxanne Perez, muito boa, atuando nessa luta também. E a Becky Lynch mega hypada como face, né? O público delirando. A The Man de volta, né? Deixando aquela persona mais vilanesca, mais chatinha, né? Mais irritante, né? Como o Rio, a Becky Lynch estava muito bem. Mas eu acho que ela, como face underdog, ela é muito, muito boa, né? E como o cenário do campeonato mundial peso pesado no Monday Night Raw tá com lutadoras mais baixas, e eles conseguem mesclar, por exemplo, Becky Lynch e Stephanie Vacan é uma Dream Match, né? Vai ser uma luta sensacional. E botando uma Liv Morgan aí no meio, com certeza vai dar liga, tá? Então, foi uma bela luta e vamos continuando aí com a história da Becky Lynch e da Stephanie. Depois disso, a gente teve alguns segmentos de bastidores. Um deles foi o Rey Mysterio, que estava desejando boa sorte ao Rey Fênix nos bastidores. O Rey Fênix foi embora. E aí o Dominic Mysterio e o J.J. McDonagh apareceram, com o Dominic reclamando de não estar no torneio de Number One Contender, porque afinal de contas era um torneio para lutadores. E aí o Rey Mysterio chega e fala: cara, tu não é um lutador, né? Jogou na cara do Dominic, você não é um lutador. O Dominic continua reclamando. Antes que ele possa falar qualquer coisa, o Devon Evans aparece e dá uma coça no Dominic e no JD, entendeu? Porque eles atacaram o Devon na semana passada. Então o Devon devolve essa coça aí nos dois. E aí o Ray, ele apenas fala assim: ih, rapaz, tá de mau humor, cara. Eles acabam indo embora. E aí o Devon Evans, ele foi se preparar para uma luta contra o Big Cass. Essa luta aconteceu mais pra frente no show. Depois disso, a gente teve a segunda luta da noite, que foi a luta entre o campeão de cruzadores da AAA, o Rey Fênix, e o Dragon Lee. A luta de semifinal do torneio de Number One Contender ao Campeonato Mundial Peso Pesado, né? Essa luta, a final
desse torneio deve acontecer semana que vem. E aí a decisão vai ser naquele Monday Night Raw lá na Cidade do México, no dia 14 de setembro. E, gente, isso aqui, assim, se você tem Rey Fênix e Dragon Lee no mesmo ringue, só pode dar coisa boa. E um contra o outro, então, meu amigo, fica melhor ainda, tá? Então, assim, o que esses dois fizeram no ringue foi uma obra de arte, foi uma coisa de louco. 13 minutos de. Eu até contabilizei 14, eu tô vendo no resumo aqui que eu tiro liso, que eles contabilizaram 13, eu contabilizei 14 minutos. E, cara, foi sensacional, assim. Foi sequências pra tudo quanto é lado, movimentos fluidos, sabe? Sem bote nenhum. Às vezes a gente vê lutas de lutadores, acontecem uns botezinhos porque eles arriscam muito. Cara, não teve nada, nada, nada. Essa luta foi sensacional. Os caras voaram pra tudo que é lado. Dragon Lee, maluco, mandou aí esse top suicida dele, que ele manda que ele depois vira para um top carrilho e ele jogou o Rey Fênix pro outro lado da mesa dos comentaristas, uma coisa de doido. Cara, foi absurda a luta, mas no final das contas o Dragon Lee foi tentar o finalizador dele, não conseguiu, o Rey Fênix se esquivou, mandou um Rolling Cutter para 2, depois o Rey Fênix acertou ele no turnbuckle, botou ele nos ombros e mandou o Mexican Muscle Buster para 3. Vale notar que antes na luta, o Dragon Lee aplicou um Styles Clash no Rey Fênix e foi para 2.99999. Cara, foi no limite o chute do Rey Fênix, tá? E aí o Rey Fênix ele já havia tentado mandar um Mexican Muscle Buster, mas o Dragon Lee havia revertido. Na segunda tentativa, ele acertou. Vitória de Rey Fênix, tá? Depois o Dragon Lee levantou o braço dele. 14 minutos de luta, eu vou dar 4 estrelas e meia. Essa luta aqui foi uma obra de arte, foi sensacional, tá? Realmente, dois dos melhores lutadores na WWE hoje. E a gente fica repetindo o disco aqui, mas a gente vai continuar. A WWE precisa elevar os lutadores, precisa dar mais uma moral a mais para esses caras, dar importância para eles, dar televisão para eles, porque eles merecem, tá? Tudo bem, o Dragon Lee não presta no microfone, mas o Rey Fênix presta. Tá? Ele é minimamente decente. Então eu acho que esses caras merecem, mesmo que eles tenham que criar um campeonato de cruzadores da WWE especificamente, para que eles possam lutar o tempo inteiro. Cara, tem que rolar. Tem que fazer que nem a WCW fazia antigamente. A WCW, como é que a WCW conseguiu começar a bater de frente com a WWE na década de 90? Eles abriam um show com os cruzadores. Todo mundo ia para o show para poder assistir a luta de cruzadores, que era sempre sensacional, e depois esticava para ver o restante do show. Foi assim que durante 83 semanas a WCW conseguiu bater a WWE nos ratings, tá? Entre essa luta e a assinatura do contrato do Obafemi com o Bron Breakker, teve um segmento, um vídeo de bastidores mostrando a Lola Vice. A Lola Vice, que está subindo para o main roster, a gente já desconfiava que isso ia acontecer, ela tinha dado tchau lá pro pessoal da NXT, mostrou uma vinhetinha de estreia dela, e surpreendentemente a vinheta dizia que ela iria estrear na WWE no dia 14 de setembro, no show da Cidade do México. E aí a gente tá se perguntando se vai ser especificamente porque o show é na Cidade do México e depois ela vai pro SmackDown, ou se a Lola Vice vai estrear e vai ficar no Monday Night Raw, porque isso foi surpreendente, tá? Eu não tenho opinião formada ainda, tá? Tava todo mundo dizendo que a Lola Vice iria para o SmackDown, mas ela aparecendo no Raw, das duas uma. Ou ela vai ficar no Raw e eles vão deslocar o Damian Priest, que é o namorado dela, do SmackDown pro Raw, ou eles vão fazer essa estreia só porque é na Cidade do México e depois vão deslocar ela pro SmackDown, tá? Então, eu estou tendendo a acreditar mais na segunda hipótese, até porque o Damian Priest tá lá na historinha com o R-Truth, eu acho difícil separar esses dois agora. Então eu acho que a Lola estreia no México e aí depois eles deslocam ela para o SmackDown. Enfim, depois disso, dessa luta do Dragon Lee e do Rey Fênix, o Rey Fênix avançando para a final do torneio de Number One Contender, nós tivemos a assinatura do contrato para a luta entre Obafemi e Bron Breakker no Sunday Night Main Event. Teve muita gente que ficou falando assim, pô, mas por que assinatura de contrato numa luta que não vale nada? É só para poder alguém ser estraçalhado na mesa, né? Essa que é a verdade. A única motivação é essa, tá? Enfim, o Obafemi veio primeiro pro ringue, depois veio o Bron Breakker, né? Cabe ressaltar que o Paul Heyman apresentou
o Bron Breakker como sendo o real futuro da companhia, né? E aí eles sentaram na mesa, o pessoal gritando o nome do Obafemi e tal. E aí o Obafemi assinou o contrato e o Bron Breakker ficou pensando. Na verdade, o Bron Breakker foi assinar o contrato, né? O Obafemi não assinou de primeira. E aí o Bron perguntou pro Oba quem que ele pensava que era para poder achar que ele era o futuro, né? Ele disse que, legal, você derrotou o Brock Lesnar e ganhou o título de Rei do Ringue, ok, nenhum desses títulos se desenvolveu em um campeonato, né? O Bron Breakker já foi campeão intercontinental, é campeão de duplas e tal. E aí o Bron diz, olha, 8 meses atrás, antes de você aparecer, eu era o futuro. E todos gritavam o meu nome, latiam, e a verdade é que eu acabei me machucando e eu me eliminei do caminho, já que ninguém conseguia me derrotar, nem mesmo você, Obafemi, né? E é claro que o Bron Breakker está mentindo porque o Obafemi eliminou o Bron Breakker lá no Royal Rumble, mas sabe como é, né? Rios mentem, são hipócritas, são esquecidos, a gente sabe disso. O Bron Breakker então disse que o Obafemi se infiltrou no seu lugar, recebeu tudo de mão beijada, e que o Obafemi está numa posição, só está nessa posição porque o Bron Breakker se machucou, né? E aí ele disse que estava de volta para reivindicar o que ele era de direito. O Obafemi então responde, chama o Bron Breakker de homem laranja raivoso. Na hora eu tive que rir, porque esse é o apelido do presidente dos Estados Unidos, né? Mas acabou falando sobre o Bron Breakker. O Bron Breakker ele dá umas exageradas no bronzeamento artificial, a gente sabe disso, né? E aí o Obafemi disse pro Bron que se ele tivesse estreado em 2002 contra o John Cena, talvez fosse o futuro da empresa. Se ele tivesse estreado em 2015 contra o Cachorrão, talvez ele fosse o futuro. O Cachorrão, no caso, era o Roman Reigns, né? Só que ele fala que, infelizmente, a gente está em 2026 e ele teria o infeliz privilégio de enfrentar o Obafemi. E que, por ele existir, as chances do Bron ser o rosto da empresa acabaram. O Oba também disse que os cães estavam latindo para a árvore errada, que ele era o futuro da companhia, o arauto da guerra, o conquistador, aquele que não pode ser conquistado, Obafemi. Tá? E aí o Bron chega, cantando o nome dele, o Bron fala que era engraçado as pessoas cantarem o nome dele e tal, que adora que as pessoas pensem que o Obafemi iria derrotá-lo facilmente, mas o Bron disse que iria forçar o Obafemi a lutar em águas profundas, ou seja, iria esticar o tempo da luta. E isso é uma coisa que eu sempre falei aqui, a estratégia para derrotar o Obafemi é fazer a luta ficar longa, porque aí ele cansa, a impressão que dá é que ele teria essa facilidade de cansar. Tá? Então, eu acredito que eles vão começar a explorar essa história, né? Essa história do o Obafemi tem que ganhar luta rapidamente, porque se não fizer isso, ele cansa. Então, seria uma forma de humanizar e fragilizar um pouco a persona maluca, destruidora do Obafemi. E aí o Bron disse que ele iria dominar o Oba no ringue, mas o Obafemi disse que iria dominar o Bron Breakker também e que o Bron iria passar a carreira vivendo na sua sombra. O Bron disse que o Oba poderia ser o governante, o arauto da guerra, mas ele era o Bron Breakker, o cara que o Obafemi não conseguiu derrotar, e aí o Bron Breakker assinou o contrato. Obviamente, quando o Bron Breakker foi entregar o contrato para o Obafemi, ele botou no peito do Paul Heyman e falou assim: eu acho que está na hora do papai do Obafemi assinar o contrato. E aí, depois que ele ficou insistindo para o Paul Heyman assinar o contrato, antes que o Obafemi pudesse dar conta, o Bron Breakker deu um soco nele. O Obafemi revidou, o Austin Theory entrou no ringue, o Bron Breakker derrubou o Oba bloqueou uma tentativa de spear com um chute no rosto e aí jogou o Bron Breakker para fora do ringue. Depois ele pegou o Austin Theory, né? Aí tá os dois tentando na macossa, o Obafemi com o clothesline para cima do Bron Breakker. Ele pega o Austin Theory e manda o release German no Austin Theory na mesa em que eles assinaram o contrato, estraçalhando a mesa. E depois o Obafemi e o Bron Breakker ficaram se encarando. Realmente foi um segmento bastante interessante, uma assinatura de contrato um pouco diferente. O Austin Theory se meteu na história, o Logan Paul não se meteu porque ele ainda não está liberado, né? O tríceps dele ainda está se recuperando. Então, foi legal da gente ver aí essa situação que dá uma hypada na luta para o Sunday Night Main Event, tá? Mas uma coisa que a gente precisa dizer é que nos cenários de notícias da luta livre, muita gente está apostando que o Bronson Reed volta
nesse Sunday Night Main Event, para de alguma forma influenciar essa luta, tá? Então, pode ser que a gente tenha um resultado não muito óbvio nessa luta no Sunday Night Main Event, tá? Talvez só com 3 pessoas atacando o Obafemi ele acabe perdendo, tá? Depois disso, a gente teve um segmento de bastidores em que os Usos estavam nos bastidores se preparando para lutar quando o Jacob Fatu apareceu. Aí o Jimmy disse pro Jacob para ele ficar nos bastidores e relaxar, e o Jay reclamou que o Jacob não fez nada na semana passada. E o Jacob disse, olha, disseram para eu ficar de fora no canto e foi o que eu fiz. Foi exatamente naquela hora que o Jacob estava atacando o LA Knight, o Roman Reigns mandou ele ficar de lado, né? Botou a mão no peito do Jacob e falou assim, ó, fica de lado aí, deixa que eu lido com isso. E aí o Jacob fez isso a situação inteira. E aí o Roman tomou um piau do LA Knight do Solo Sikoa e o Jacob ficou de braços cruzados no canto sem fazer nada. E ele disse, mandaram eu ficar de lado, eu fiquei de lado. E aí o Jacob disse que quando o Roman manda ele executar uma jogada, ele executa. O Jay chega e fala, olha, nós somos os capitães. E aí eles esfregam a Aula Fala na cara do Jacob, né? Porque a Aula Fala que o Roman deu para eles. E aí eles disseram, olha, nós somos os capitães e a gente está dizendo para você ficar parado nos bastidores e não fazer absolutamente nada. Eles vão embora e o Jacob fica lá, parado nos bastidores, tá? Então, isso aí, inclusive, iria influenciar no main event. Depois disso, a gente teve o Devon Evans vindo para o ringue para enfrentar o Big Cass. Foi a terceira luta da noite, né? O Big Cass é aquele gigante que estreou recentemente, voltou recentemente à WWE depois de 8 anos. E aí, ele não tá com o Enzo Amore, né? Tá lutando sozinho, tá lutando como o Rio. E aí, cara, o Devon Evans fez uma bela luta contra o Big Cass, tá? A gente precisa dizer que ela foi uma luta muito interessante, e eu sempre digo isso, quando você tem um cara muito grande no ringue, ele precisa ter um cara ágil para ficar pulando e quicando ao redor dele. E foi exatamente isso que aconteceu, por isso que a luta deu muito bom. Uma coisa que a gente precisa ressaltar é a altura do Big Cass. O Devon Evans tem 1,96 m de altura, o cara é bem alto, e ainda assim ele pareceu um nanico ao ficar de frente com o Big Cass, tá? No final da luta, o Devon Evans, apesar de todos os saltos e pulos e piruetas, ele não conseguiu derrotar o Big Cass. Big Cass mandou um Big Boot na cara dele, do nada, de surpresa. Depois que o Devon foi tentar mandar o Old Cutter, o Big Cass empurrou ele, derrubou ele, jogou ele no meio do ringue e mandou um Big Boot na cara para 3. A vitória de Big Cass, foram 9 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas, foi uma boa luta de televisão, ajudou a mostrar o Big Cass como uma força dominadora, mas ao mesmo tempo deu um bom cartaz para o Devon Evans. Depois da luta, o coitado Devon ainda sofreu com o JD McDonagh e com o Dominic Mysterio, que vieram devolver a coça que o Devon deu neles nos bastidores, e eles aniquilaram o coitado de Devon Evans no meio do ringue. Tá? A gente vai ter que ver qual vai ser a consequência dessa história aí para o futuro do coitado do Devon Evans, mas parece que ele vai começar a rivalizar aí com a Judgment Day para os próximos shows, tá? Muita gente achou que o Rey Mysterio ia aparecer para salvar o Devon, mas o Rey não apareceu, tá? Depois disso, a gente teve a quarta luta da noite entre o Penta e o La Parka, a segunda semifinal do torneio de Number One Contender ao título da WWE. Mas antes dessa luta, teve um segmento nos bastidores com a Sol Ruka sendo entrevistada pela Jack Redman, onde ela foi informada que ela teria a revanche pelo Campeonato Intercontinental Feminino contra a Raquel Rodrigues na semana que vem. E aí a Sol disse que estava muito animada, tudo mais, aí o Sky apareceu, dizendo que também estava animada, e aí a Lyra Valkyria entrou para parabenizar a Sol Ruka pela luta e tal, a Lyra Valkyria cracuda que a gente conhece, dizendo que a Raquel a prejudicou e que a Lyra queria a luta pelo título. A Sol disse que tentou conseguir uma luta pelo título, mas a Sol disse que ela precisava merecer, né? A Lyra tentou conseguir a luta, mas a Sol disse que ela precisava merecer, e aí a Lyra ficou fazendo careta, reclamando, e aí falando que ela estava meio assustadora, né? A Lyra acabou saindo. Parece que a Io realmente vai ficar estacionada um tempinho aí no cenário do Campeonato Intercontinental, para nossa tristeza, né? Porque para mim o Sky deveria estar lá no topo, lutando pelo Campeonato Mundial. Enfim, essa luta aí do Penta contra o La Parka, ela foi interessante, mas ela já teve um pouquinho
mais de bote aqui e ali, principalmente do Laparca. O Laparca ele é um cara meio novo, né? Tá começando com essa persona. E então ele ainda tá ajustando algumas coisas, mas ele é um cara muito ágil, um cara extremamente plástico de assistir lutando. Então acaba compensando muito, tá? Foi uma luta muito legal também de ver. Não foi no mesmo nível de Rey Fênix e Dragon Lee, mas foi uma luta legal. No final das contas, o Penta acabou vencendo a luta com um Springboard Mexican Destroyer, tá? A gente ainda teve aqui, ó, o Laparca mandando um Spanish Fly no Penta. Ele teve que cair meio de lado, ó, ele faltou um pouco no salto, né? É o que eu falei para vocês. Às vezes ele dá umas moscadas aí. Mas aí depois o Penta mandou o Springboard Mexican Destroyer no Laparca para 3. Vitória do Penta, uma luta de 9 minutos, eu vou dar 3 estrelas e meia. Foi uma bela luta, apesar do pouco tempo. Tá? Valeu muito a pena assistir essa luta. E aí depois o Penta e o Rey Fênix se encararam na entrada, ali na entrada do ringue. Nós depois tivemos alguns segmentos de bastidores antes do main event, que foi os Usos contra o Solo Sikoa e o LA Knight. Primeiro a gente viu um papinho do LA Knight e do Solo Sikoa no vestiário, perguntando se um iria ajudar o outro e tudo mais. Nada demais debaixo do sol. Apenas o Solo Sikoa também continuando a imitar as falas do LA Knight. Depois a gente teve o Rey Mysterio conversando nos bastidores com o Byron Saxton. E aí, basicamente, sendo entrevistado, na verdade foi ali na beira da arena durante o intervalo, sobre a Penta e Rey Fênix, quem iria ganhar e tudo mais, também nada demais debaixo do sol. E também foi mostrado um vídeo sobre Zilla Fatu, isso surpreendeu, tá? Porque o Zilla Fatu ele acabou de estrear na NXT e a WWE botou um vídeo hypando ele no main roster. Então a impressão que dá é que não vão segurar ele muito tempo na NXT, não. Ele vai chegar lá, vai passar um tempinho e depois ele vai acabar subindo. E esse vídeo de hype no main roster parece dar a entender que a WWE pode colocar o título da NXT no Zilla, tá? Que seria bem surpreendente. O que liberaria o Tony D'Angelo para subir para o main roster também, o que seria também mega surpreendente. Vamos ficar ligado aí para ver se a gente vai ter mais promoções da NXT para a WWE em breve. Também tivemos depois um segmento do Chad Gable com o Ethan Page, né? Eles tiveram lá uma conversa nos bastidores, o Ethan Page reclamando que ele deveria ter mais chance pelo título, e aí o Chad Gable falando que ele já teve, que ele participou da mesma luta de Gauntlet que o Chad, e acabou perdendo para o Chad a chance de poder lutar no SummerSlam, e que ele fala muito e por isso ele perdeu a chance por um título, pelo título intercontinental, né? Aí o Corey Graves chegou a falar no microfone que era um crime o Ethan Page não ter uma luta no Canadá, e é verdade, né? O show no Canadá ele poderia ter tido uma luta, né? Enfim, finalmente, depois a gente ainda teve uma conversa, uma entrevista da Stephanie nos bastidores, onde a gente descobriu que a Stephanie vai ter uma chance pelo Campeonato Mundial da Liv Morgan daqui a 2 semanas, no dia 7 de setembro. Então a gente vai ter aí luta pelo Campeonato Intercontinental na semana que vem, luta pelo Campeonato Mundial Feminino no dia 7 e luta pelo Campeonato Mundial Masculino no dia 14 na Cidade do México. Então vão ser 3 Monday Night Raws aí que vão ter alguma coisa interessante pra gente ver, tá? Finalmente a gente foi para o main event, né, com o LA Knight e o Solo Sikoa contra os Usos, e chamou a atenção os Usos em ainda virem pelo público fazendo hit. Por quê? Porque no internal sheet lá da WWE, na planilha interna da WWE, sobre o alinhamento dos lutadores, cara, o Roman Reigns é heel. Se o Roman Reigns é heel, os Usos também são heels. E aí eu te pergunto, o que os heels estão fazendo entrando pelo meio da plateia e fazendo hit? Não faz o menor sentido. Se eles são heels, eles têm que parar com essa história. Para eles pararem de serem aplaudidos. Isso confunde o público, né? Mas enfim, os Usos vieram para a arena. O LA Knight e o Solo Sikoa também vieram. E eu vou dizer para vocês que eles estavam fazendo uma luta bem legal. Tá? Uma luta bem interessante, com bastante movimentos. Não teve grandes momentos assim parados da luta. Ela estava com cerca de 10 minutos. Até que aconteceu a grande surpresa do show, que foi simplesmente quando o Jey Uso estava fazendo hit, atacando o Solo Sikoa perto da barricada, o Royce Keys apareceu e deu um encontrão absurdo neles,
jogando os dois para cima da barricada que acabou implodindo. Até aí, nada demais. O Royce Keys foi atacado pelo Jacob Fatu e a mando da Bloodline, né? Ele poderia ter ido para cima do Jay, acabado acertando o Solo Sikoa sem querer. Lembrando que o Royce estava ali engalfinhado ali com o Solo Sikoa também. Mas, junto com o Royce Keys, estrearam ninguém mais, ninguém menos do que Bronconima e Lucian Price, a dupla conhecida como OTM, Out the Mud, que é o significado de OTM, que vieram da NXT. Esses caras são muito bons e muito grandes, tá? São muito fortes, tanto o Bronconima quanto o Lucian Price. Eles deram esse Samoan Drop combinado aí no LA Knight. Depois o Royce Keys pegou os degraus do ringue e saiu dando degrau no ringue na cara de todo mundo, aniquilando todos que estavam ali na beira do ringue. E depois o Lucian Price e o Bronconima ainda mandaram um Crucifix Powerbomb duplo no Jimmy Uso na mesa dos comentaristas, que simplesmente implodiu. Tá? Então, aqui a gente precisa falar algumas coisas para vocês que não conhecem o Lucian Price e o Bronconima. Eles são uma dupla que já estava há um tempo lá na NXT. Eles nunca ganharam o título de duplas lá, mas eles eram uma dupla muito forte. Uma dupla muito impactante. O Bronconima, que é esse cara aqui com o lenço na cabeça, ele passou um tempo na AAA, junto com os Perros del Mal, que é uma stable formada pelo Angel, pelo Berto, né, os Los Garza, o Daga, que era um membro original dessa stable lá da AAA, e a Carmen Petrovic, que é uma atleta da NXT, fica entre NXT e Evolve. Eles reativaram esse grupo, o Bronconima estava nesse grupo, e aí quando foi na semana passada, teve uma luta entre o Penta e o Bronconima, onde se o Bronconima vencesse, o Penta seria obrigado a entrar no Perros del Mal. O Penta já tinha sido no passado do Perros del Mal. O Penta venceu a luta contra o Bronconima e aí o Perros del Mal se voltaram contra o Bronconima e estraçalharam ele no ringue. O Penta entrou no ringue, recebeu uma camisa do Perros del Mal, mas ele não aceitou. Ele devolveu a camisa, acabou tomando um piau do Perros del Mal e aí vieram o Dragon Lee e o Rey Fênix para ajudar o Penta. E aí foi marcada uma luta de trios para o show do dia 30 de agosto, o Ola de Calor, desse domingo, entre Penta, Rey Fênix e Dragon Lee contra o Daga, o Angel e o Berto, do Perros del Mal. E o Bronconima, eu não cheguei a comentar isso no vídeo, mas eu tava achando que o Bronconima iria se tornar um mega face lá no México, para bater de frente com os Perros del Mal. Eu cheguei a pensar em comentar isso no vídeo de notícias, mas eu acabei esquecendo. E aí a WWE surpreendeu fazendo isso, trazendo o Bronconima junto com o Lucian Price para o main roster, atuando como Mega Heels, né? Porque eles estraçalharam todo mundo, tanto Heels como Faces, tá? Obviamente, se vocês se lembrarem, o Royce Keys ele foi destruído pelo Jacob Fatu. Jacob Fatu deu cadeirada, né, com quadril, ataque de quadril com cadeira no pescoço do Royce. O Royce cuspiu sangue e tal. Isso aconteceu algumas semanas atrás. Então agora, o Royce se voltando para cima da Bloodline é até natural. Ele estaria meio que entrando como mega face. Só que ele atacou o LA Knight e o Solo Sikoa também. Então parece que eles vão estrear como mega heels aí da companhia. Vai ser interessante ver. A forma como o Royce Keys apareceu, a cara dele, os trejeitos dele, foi assim, é porque não dá pra ver muito bem nas fotos, né? Mas, cara, o Royce Keys ele tá transformado. Assim, essa história literalmente rejuvenesceu a carreira dele, né? A gente tava achando ele meio paradão ali, meio sem história lá no SmackDown, trouxeram ele pro Raw, meteram ele nessa história da Bloodline e agora o negócio ficou interessante. Então é bom, eu fico feliz de ver o Royce Keys hypado desse jeito e também ver o Bronconima e o Lucian Price subindo pro main roster. Cabe ressaltar que o Corey Graves chamou o Royce Keys de Hobbs, tá? Então eu já não sei se a WWE também vai mudar o nome do cara. Eu acho meio difícil. Tá? Eu acho que pode ter sido um erro do Corey Graves chamando ele de Hobbs em vez de Royce Keys, tá? Para essa luta que deu 10 minutos, eu vou dar 3 estrelas e 25, porque ela não teve fim.
Então, foi uma desclassificação dupla, né? Quem tomou o Piau primeiro foi o Jey Uso, então era para os Usos ganharem por desclassificação. Mas como ele acabou acertando o Solo Sikoa ao mesmo tempo quando ele deu o Spear, a gente considera ali como uma desclassificação dupla, tá? Com relação à nota do show, o que eu tenho para dizer? Esse show, ele estava caminhando para ser uma nota 7,5, um show acima da média, muito alavancado pela luta do Rey Fênix e do Dragon Lee, e com o restante de lutas muito competentes, acima da média. Então eu tava pensando assim, cara, e assim, eu vendo o main event, eu já tava pensando, cara, esse é um show para 7,5, foi um show legal, o tempo passou rápido, ajudou um pouco o fato do show ter começado às 7 horas da noite, né? Semana que vem já vai voltar ao normal, essa semana o SmackDown, vai ser tudo 9 horas da noite, só que os 3 próximos shows vão ser exibidos gravados. Tá? Inclusive já tem os spoilers do SmackDown na internet e tal. Eles vão exibir 9 horas da noite sem os intervalos comerciais, então vão ser 3 shows que a gente vai ter pedaços de luta tirado, tá? A gente vai ter que considerar tudo isso, tá? Mas o que é importante a ressaltar é que nesse show, até a interrupção do Royce Keys e do OTM era 7,5. No momento que eles estrearam e estraçalharam todo mundo, e da forma como eles estrearam, isso jogou a nota do show lá pro alto, e aí eu dou nota 9. Acabou sendo um show muito legal de ver, com um final muito surpreendente, e que nos faz querer assistir o próximo Monday Night Raw, para saber qual vai ser a consequência desse ataque. Esse é o tipo de gancho que ajuda a gente a querer assistir e se importar com o show da próxima semana. Ainda mais que o Roman Reigns vai estar presente, né? Então, quer dizer, o chefe da tribo vai querer saber, vem cá, mas que papo é esse? Quem é esse cara? E a gente pode ter o Roman Reigns batendo de frente aí com o Royce, tá? Então, vamos aguardar para ver. Muita gente estava comentando no chat na hora da live que isso aí pode ser um gancho para os War Games. Eu, particularmente, não estava querendo War Games daqui do Monday Night Raw, estava querendo War Games do cenário do main event do SmackDown, que estava muito interessante, mas aqui a gente começa a ver um possível cenário de War Games, tá? Com o Royce Keys, o OTM, de repente contra a Bloodline, e aí o Solo Sikoa e o LA Knight podendo ir para um lado ou para o outro, o Jacob Fatu podendo ir para um lado ou para o outro, já está quase montadinho o War Games, caso a gente considere esse cenário de main event aí do Monday Night Raw, tá bom? Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso resumo. Não deixem de colocar os seus comentários aqui embaixo para vocês aparecerem no Sincerão da Galera. Vocês já sabem como fazer. Então eu peço que vocês comentem aqui para que vocês possam aparecer no Sincerão amanhã. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até hoje à noite, hein? 15 para as 9 da noite, live da NXT aqui no nosso canal Luta Livre na TV. A gente se vê.